Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e neste vídeo, bora com as últimas informações do Santos para você ficar bem atualizado. Vamos falar sobre Romarinho, será que o ex-jogador do Corinthians e que está há muitos anos no futebol da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes vai chegar ao Santos? Falaremos também sobre um jogador brasileiro que joga atualmente na Rússia e que está na mira do Santos, ou que estaria na mira do Santos. E por fim, novidades sobre o caso João Basso. O Transferban vem aí? Os inscritos mais atentos do canal vão se lembrar que o prazo para que o Santos pagasse o Arouca encerraria no dia 24 de junho, também conhecido como hoje. Será que o Transferban vem aí ou o Santos aprontou das suas? Isso e muito mais a partir de agora, não sem antes de pedir para você se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar e dar aquele hype maravilhoso. Além de, se você quiser, evidentemente, apoiar o meu trabalho, torne-se membro do nosso canal. Beleza, gente? Vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Gente, eu vou começar falando sobre Romarinho. Na tarde de ontem, o Lucas Barros, do Diário do Peixe, trouxe a seguinte informação. O Santos avaliava a contratação do Romarinho e teria o aval, a chancela, o sinal verde do nosso treinador, o Kleber Xavier. Romarinho, para quem não se lembra, ex-jogador do Corinthians, marcou época com a camisa do Corinthians, fez um dos gols mais importantes da história do Corinthians na Libertadores conquistada pelo nosso rival e também adorava fazer gol no Palmeiras, impressionante como o Romarinho fazia gol em clássico contra o Palmeiras, e que jogou no Corinthians com o Kleber Xavier, esse é um detalhe importante, entre os anos de 2012 e 2014. Desde então, ele está jogando por clubes ali do chamado mundo árabe, ainda que não seja exatamente preciso chamar os países ali da região de mundo árabe. Desde 2014, ele jogou pelos seguintes times: El Jaish, do Catar, Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos, Al Ittihad da Arábia Saudita, jogou inclusive com o Benzema ali na Arábia Saudita, Neon também da Arábia Saudita e por fim Al Rayyan do Catar, onde está o Roger Guedes, por exemplo. 34 anos, está livre no mercado desde a sua passagem pelo Al Rayyan, este último clube que eu citei. Chegaria livre, um perfil de contratação que casa com as movimentações do Santos no mercado. Essa é a informação do Diário do Peixe. Mas diversas outras fontes foram a campo apurar essas informações e aqui vocês sabem que eu gosto sempre de citar e se há um contraponto, a gente traz também. Então essa é a informação do Diário do Peixe. O que o Fábio Sormani, o Lucas Mussetti e o Wagner Frederico trouxeram sobre essa história? De que não procederia, de que o Santos sequer cogita a contratação do Romarinho. André, quem tá certo? Gente, não faço a menor ideia e não cabe a mim dizer, sempre esse tipo de vídeo é uma oportunidade para dizer, para quem eventualmente não me conhece, que embora eu seja jornalista formado e atue como jornalista, apresentando um telejornal de política na cidade de Guarulhos, eu não cubro o Santos. Então, eu não tenho informação, eu não tenho essa apuração para dizer o fulano tá certo, o Beltrano está errado. Aqui nós repercutimos as notícias e eu dou a minha opinião. Se eventualmente o Lucas Barros estiver certo e o Santos estiver negociando com o Romarinho, qual é a minha opinião? Eu acho que o Romarinho, com 34 anos, nessas circunstâncias, é uma aposta arriscada. Ah, André, mas toda contratação é uma aposta. É verdade, pode ser, Mas é o seguinte, gente, eu acho que o Romarinho é um jogador ruim, que não agregaria ao Santos? Não acho. Aliás, Romarinho tem jogado centralizado, como uma espécie de camisa 9. Seria um perfil totalmente diferente do Tiquinho Soares, Seria um jogador de mais mobilidade, por exemplo. Mas eu tenho muito medo desse tipo de contratação por dois motivos. Primeiro, são 10 anos entre Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. Deve ter um salário astronômico. Ah, André, mas para voltar para o Brasil ele abriria a mão de uma grana. Pode ser, Mas abriria quanto? Abriria e pediria R$1 milhão? Não sabemos. E outra coisa, 10 anos no mundo árabe, 10 anos nesse tipo de futebol, no momento em que este quarto aqui sofre uma invasão de Marta e Pelé, vocês devem ter ouvido a porta bater,
São 10 anos jogando num futebol com uma intensidade, uma rotação, uma velocidade completamente diferente. E isso é o que mais me pega, é o que mais me deixa com a famosa pulga atrás da orelha. A gente não sabe que Romarinho seria esse, né? Ele saiu do Brasil em 2014, então ele tinha 23 anos. Que Romarinho é esse que voltaria, né? Pode ser útil? Pode, mas os moldes da contratação, salário, tempo de contrato e esse contexto de ser um jogador que está há muito tempo jogando na periferia do futebol me deixa com o pé atrás. É o que eu penso sobre isso. Pode ser útil, mas pode ser uma grandíssima de uma cilada. Essa é a minha opinião e eu quero saber se você concorda com ela ou não. Comente aqui embaixo, tá bom? Dando sequência, não sem antes de pedir para você deixar o seu like se ainda não o fez, bora falar sobre um atacante brasileiro que joga atualmente na Rússia e que, segundo informações do jornalista Wagner Frederico, interessa ao Santos. Trata-se de Marquinhos Costa, de 25 anos, ponta esquerda canhoto, que atualmente está no Spartak Moscou e antes jogou pelo Ferencváros do futebol húngaro. Quem é Marquinhos Costa? É um jogador revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, passou por alguns clubes, pela Chapecoense e está há alguns anos no futebol russo. E segundo Wagner Frederico, este é um jogador que interessa ao Santos. Se por um lado ele tem a informação de que o Santos não tem interesse pelo Romarinho, ele diz que o Marquinhos Costa está na mira do Santos. Mas aí, me permita, Wagner Frederico, apenas não estou dizendo que a informação é inverídica, mas percebam o que ele mesmo diz no vídeo que ele trouxe falando sobre isso, que é um jogador que tem contrato até o fim de 2027 e que, portanto, demandaria investimento. E se demanda investimento, eu já acho que o Santos não vai trazer, porque vocês vão ver na próxima notícia que o Santos não tem dinheiro para nada, está vendendo o almoço para comprar a janta, né? Como a gente diz por aí. Então, se demanda investimento, eu já acho que o Santos não vai contratar. Mas quem é o Marquinhos Costa? Como eu disse, é um ponta esquerda canhoto, e o Santos estaria atrás desse tipo de jogador, por quê? Perdeu o Soteldo e dispensou o Gabriel Veron. E aí o Santos agora passa a buscar jogadores de beirada de campo. E precisa mesmo. O Marquinhos Costa foi eleito pela torcida do Spartak Moscou o melhor jogador da equipe na temporada. E ele tem os seguintes números nessa temporada 2024-2025. Foram 37 jogos, com 3 gols, número baixíssimo, mais 12 assistências. Seria, portanto, um garçom e não exatamente um finalizador. E na temporada anterior, ele começou pelo Ferencváros da Hungria e depois se transferiu no transcorrer da temporada para o Spartak Moscou. Vestindo as duas camisas, na temporada 23-24, foram 45 jogos, 7 gols e 7 assistências. Um número mais equilibrado, com um número de gols ainda bem superior, o dobro praticamente do que ele entregou nessa temporada. Se eu disser para vocês que eu conheço o jogador, eu estarei mentindo, e mentiroso eu não sou. Portanto, não tenho uma opinião formada. Agora, em tese, a princípio, nesse cenário hipotético em que o Santos esteja de fato estudando contratar este jogador, é algo que eu também vejo com receio. Ah, lá vai o André, só critica, não tem uma notícia boa para o André. Não é isso, gente. É que é o seguinte, pode ser que o Marquinhos venha, chegue, arrebente, vista a camisa do Santos e seja a reencarnação de Jonas Eduardo Américo, o Edu, um dos maiores pontas esquerda da história do Santos? Pode ser que seja, se bem que nem é o caso de reencarnação, visto que o grande Edu ainda está vivo, né? Vida longa a Edu, um dos jogadores que o meu pai mais idolatra, que já vestiram a camisa do Santos. Mas pode ser que ele seja, vamos reformular, a evolução do Edu? Pode. Mas não sei se será, é arriscado. E para trazer um jogador que, com todo respeito, joga no Spartak Moscou e jogou no Ferencváros, eu, André, defendo que nós demos chance para o Matheus Xavier. Já é nosso. Para que gastar para comprar um jogador se você pode ter uma solução em casa? Será que o Marquinhos Costa é tão melhor assim do que o Guilherme para chegar e meter o Guilherme no banco? Não sei, né? Alguns torcedores do Santos simplesmente detestam o Guilherme e vai ver os números do Guilherme aí. Ele, se eu não estiver equivocado, são 28 gols, 25 gols em 1 ano e meio, desde que ele chegou, né, em janeiro do ano passado até junho desse ano. 25 gols. O Marquinhos Costa, jogando em ligas muito mais fracas, russa e húngara, tem 7 gols em uma, 3 na outra.
quase um terço dos gols do Guilherme. Então, eu acho que essa é uma ponderação que nós precisamos fazer. Agora, se essa história evoluir para proposta, contraproposta, negociação, a gente volta aqui com atualizações. Mas, por enquanto, fica o registro de que o Santos tem este jogador na sua mira. Beleza, gente? E para fechar o vídeo, bora falar de João Basso. Na verdade, não exatamente de João Basso. O possível transfer ban do Santos pelo João Basso, que o Santos comprou do Arouca de Portugal e não pagou. Qual é a novidade? Segundo o Lucas Mussetti, o Santos recorreu à Corte Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte, que seria uma espécie de segunda instância da Justiça Desportiva. O Santos foi condenado pela FIFA, recorreu. O que significa isso, André? Significa que agora terá um novo julgamento. Quando acontece esse julgamento, André? Pode demorar de 6 meses a 1 ano. Ou seja, o Santos, que tinha até o fim do dia de hoje, 24 de junho, para pagar cerca de 16 milhões de reais ao Arouca pela compra do João Basso, como haverá novo julgamento, o Santos não corre mais o risco de sofrer um transfer ban. Vamos ver só lá na frente o que decidirá a Corte Arbitral do Esporte. Portanto, o Santos ganha tempo e, segundo o próprio Mussetti, ainda segue negociando com o Arouca para tentar pagar ou chegar num parcelamento para que esse processo seja extinto. E aí, para arrematar esse vídeo, percebam, o Santos recorre, empurra com a barriga, ganha tempo, por quê? Porque não tem 16 milhões de reais no fluxo de caixa. Portanto, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo, essa é o tipo de informação que você precisa ter em mente quando você vê uma especulação envolvendo um jogador caríssimo que o Santos estaria tentando contratar. Como é que uma equipe que não tem 16 milhões de reais para quitar um jogador vai contratar um zagueiro, um volante, um ponta que custe 5, 6, 7, 10 milhões de euros? Não vai contratar. Simplesmente não vai. Então é importante que nós tenhamos os pés no chão, porque a situação do Santos, como admitiu o próprio presidente do Santos, a situação financeira, melhor dizendo, é gravíssima. Não respira por aparelhos, como disse o Marcelo Teixeira, mas ainda está na UTI. Beleza, gente? Então esse é um dos conteúdos do nosso dia de hoje, falando sobre Romarinho, Marquinhos Costa e João Basso. Like no vídeo, se inscreva se for novo por aqui, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, hypa, comenta neste vídeo e torne-se membro do nosso canal. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas nesse vídeo é só. Um abraço e até a próxima.